No final do século XVIII, foi um dos momentos mais conturbados de todo o período da França. Foi quando o sistema monárquico regente, que era absolutista, que concentrava todos os poderes na mão do rei, começou a entrar em ruína. O país estava perto de uma crise financeira muito profunda e de uma desigualdade social avassaladora, tornando assim a população em um momento perfeito para se criar uma nova revolução. A Revolução Francesa, ela não foi uma revolução qualquer. Ela não foi uma revolução que se restringiu apenas ao território da França. Ela se expandiu para os 4 cantos do mundo. Ela pregava os ideais de derrubar a monarquia e também tinha os ideais do iluminismo de igualdade, liberdade e fraternidade. Havia lutas internas pelo poder, execuções constantes e uma economia em colapso. Por isso, as nações vizinhas, temendo que o exemplo da Revolução Francesa viesse para os seus países, queriam invadir essa província. Em meio a todo esse caos e ao desespero de um povo, surgiria um jovem oficial da artilharia, vindo de uma ilha pequena. O herói que surgiria para salvar todo esse povo tem um nome, e é esse quem vos fala, Napoleão Bonaparte. Nascido em 1769, na ilha de Córcega, Napoleão construiu sua carreira dentro da hierarquia do exército. Ele provou o seu valor nas batalhas dos campos de guerra, primeiramente se destacando na Batalha de Toulon, em 1793. Poucos anos depois, Napoleão, ao ganhar várias batalhas na campanha da Itália, foi elevado ao status de herói nacional. E em 1798, ao ganhar também várias batalhas na expedição do Egito, ele buscou cada vez mais glória e fama. Embora Napoleão não ter conseguido alcançar todos os seus objetivos militares, por causa das campanhas dele, a sua imagem continuou forte perante todo o povo francês. Mas enquanto isso, a França estava vivendo em um período chamado O Diretório, que era um período que poucas pessoas governavam, e além disso, a França estava com muitas crises econômicas e políticas, como, por exemplo, a corrupção. A França estava vivendo em uma época muito ruim, por causa que tinha muitas crises econômicas e políticas, que até mesmo as pessoas achavam que isso não iria ter fim. Então, a burguesia, temendo pelos seus negócios e querendo estabilidade, ela queria alguém que pusesse ordem no país para que resolvesse tudo. Logo, a elite e o exército só conseguiram pensar em uma pessoa para poder ser o chefe geral e que governe tudo e que restaure a ordem na França. E essa pessoa sou eu, Napoleão. Em 9 de novembro de 1799, conhecido no calendário revolucionário como 18 de maio, Napoleão liderou um golpe de Estado. O diretório foi derrubado e substituído pelo consulado. Oficialmente, havia 3 cônsules. Na prática, o verdadeiro poder estava na mão de Napoleão, que ocupava o cargo de primeiro cônsul. Durante o consulado, iniciou-se um período de organização da França. Napoleão centralizou a administração por diversas prefeituras, criou o Banco da França para estabilizar a economia, fortaleceu a moeda nacional e reduziu a inflação. Em 1801, assinou a Concordata com o Vaticano, estabelecendo relações com a Igreja Católica e conquistando apoio popular. Pouco a pouco, seu poder aumentava. Agora sobre o Código Civil da Era Napoleônica. Uma das principais obras da Era Napoleônica foi a criação do seu Código Civil em 1804. Até então, a França possuía leis diferentes em cada região, o que dificultava a organização política desse país. Com a criação desse código, as leis passaram a ser unificadas, trazendo maior padronização para a sociedade francesa. O novo código estabeleceu princípios fundamentais, como a igualdade jurídica entre os cidadãos, o fim dos privilégios feudais, que foram muito importantes para a sociedade, e a proteção da propriedade privada, além da liberdade religiosa, que fez a separação da Igreja Católica e do Estado moderno. Além disso, o Código Civil reforçou muito dos ideais sugeridos durante a Revolução Francesa, ideias comandadas pela própria população nessa revolução, principalmente as ligadas à liberdade e à igualdade perante a lei. Ela fortaleceu especialmente a burguesia, que foi a líder dessa Revolução Francesa, que passou a ter mais segurança econômica e jurídica. O Código se tornou uma das principais legados deixados pela Era Napoleônica, pois sua influência ultrapassou as fronteiras francesas e serviu de inspiração para diversos sistemas jurídicos ao redor do mundo. Por exemplo, o sistema jurídico brasileiro, o executivo, o legislativo e o jurídico. Porém, apesar dos avanços, o código também possuía diversas limitações importantes.
As mulheres continuavam sendo subordinadas ao sistema patriarcal, sendo dependentes dos homens da sua família dentro da sociedade, tendo muito menos direitos civis. Por exemplo, as mulheres não podiam votar, as mulheres não podiam deixar de ser casadas, não podiam fazer quase nada. Além disso, a escravidão foi restaurada nas colônias francesas, mostrando que nem sempre elas foram beneficiadas pelas mudanças promovidas naquela época. Em 1802, Napoleão tornou-se cônsul vitalício. 2 anos depois, um novo plebiscito aprovou a criação do Império Francês. Na Catedral de Notre-Dame, em Paris, ocorreu uma das cenas mais simbólicas da história europeia. Diante do Papa Pio VII, Napoleão retirou a coroa das mãos do próprio pontífice e coroou-se a si próprio. O gesto simbolizava que a sua autoridade vinha de suas conquistas e não da Igreja. Começava a Era das Guerras Napoleônicas. As monarquias europeias temiam que os ideais da Revolução Francesa se espalhassem por toda a Europa. Diversas coalizações militares foram formadas para conter a França, mas Napoleão revolucionou a arte da guerra. Seus exércitos moviam rapidamente e utilizavam artilharia com eficiência e atacavam de forma coordenada. As vitórias foram impressionantes. Em Marengo, derrotou a Áustria. Em Ulm e Austerlitz, venceu a Áustria e a Rússia. E em Lena, derrotou a Prússia. Em Friedland, venceu novamente os russos. Após essa campanha, Napoleão tornou-se o maior senhor da Europa continental. Para administrar seus territórios conquistados, colocou irmãos e parentes em vários tronos europeus. Parecia que nada mais poderia deter o imperador francês. Mas havia um inimigo que permanecia invencível, a Inglaterra. Enquanto Napoleão dominava a terra, os britânicos dominavam os mares. Em 1805, a derrota naval francesa na Batalha de Trafalgar mostrou que uma invasão da Inglaterra era praticamente impossível. Diante disso, Napoleão mudou sua estratégia. Em 1816, decretou o bloqueio continental. Todos os países europeus sob influência francesa estavam proibidos de comercializar a Inglaterra. O objetivo era destruir a economia britânica. Porém, o plano encontrou enormes dificuldades. A Europa dependia dos produtos ingleses. O contrabando espalhou-se por todo o continente. Muitos países obedeciam apenas oficialmente, enquanto continuavam negociando secretamente com os britânicos. Aquilo que deveria enfraquecer a Inglaterra começou a gerar problemas para os próprios aliados da França. Portugal recusou-se a aderir completamente ao bloqueio. Como resposta, Napoleão ordenou sua invasão. A família real portuguesa fugiu para o Brasil em 1807, transformando profundamente a história brasileira. Outro problema surgiu quando a Rússia abandonou o bloqueio. O czar Alexandre I precisava manter o comércio com os ingleses. Napoleão considerou isso uma traição e, em 1812, decidiu invadir a Rússia. A campanha da Rússia tornou-se um desastre. Os russos adotaram a estratégia da terra arrasada, destruindo plantações, cidades e suprimentos. O exército francês avançava sem encontrar recursos. Quando o inverno chegou, a situação tornou-se catastrófica. Das centenas de milhares de soldados que participaram da campanha, apenas uma pequena parte retornou. A derrota destruiu o mito da invencibilidade de Napoleão. Após o desastre russo, as potências europeias formaram novas coalizões. Em 1813, Napoleão foi derrotado em Leipzig. Em 1814, Paris foi ocupada. Isolado na ilha de Elba, ele retornou ao poder por apenas 100 dias. Sua última tentativa terminou em 1815, a Batalha de Waterloo. Derrotado definitivamente, foi enviado para a distante ilha de Santa Helena, onde morreria anos depois. Mas seu legado permaneceu. As reformas administrativas, o Código Civil, a difusão das ideias liberais e o fortalecimento dos nacionalismos moldaram a Europa moderna. A trajetória de Napoleão revela um dos maiores paradoxos da história. O homem que conquistou quase toda a Europa acabou derrotado pela própria ambição de controlar um continente inteiro. Entre vitórias brilhantes e derrotas monumentais, Napoleão Bonaparte transformou para sempre o mundo. Olá, interlocutores, tudo bem? Então, se você já está vendo essa cena aqui até agora, é sinal que infelizmente o documentário já está chegando até o final. Mas olha, sério, de verdade, muito obrigado por cada pessoa que está vendo esse documentário sobre a Era Napoleônica, sério. Isso ajuda demais a mim e a todo mundo que está envolvido nesse projeto.
E olha, uma última coisa que eu quero falar pra vocês. Eu vou passar aqui uma dica do João Lenda para vocês que realmente querem saber cada vez mais sobre história. Pense assim, reflita sobre isso. Se você quiser compreender o presente, estude o passado. Até mais.